Seu faturamento cresce, seu negócio solidifica, mas você, a cada dia que passa, tem menos tempo livre. Está ficando escravo do seu negócio. Isso é uma prisão. E sua família cada vez mais cobrando de você tempo e presença em casa. É uma prisão de ouro, mas é uma prisão. Então fica comigo até o final desse vídeo que nós vamos solucionar isso juntos. Eu sou Renata Gomides e te ajudo a se tornar um líder inabalável. O cenário muda, a economia muda, mas você fica cada dia mais forte. A coisa mais difícil é falar de tempo. E quando a gente fala de tempo, aí a gente fala de uma segunda coisa muito difícil, que é produtividade. Todo mundo, quando fala produtividade, pensa que é trabalhar mais. Produtividade não é isso. Produtividade é você fazer ações que te levam às metas que você quer. E muitas vezes a gente passa a parte do dia ocupados e não fazendo coisas que nos levam às metas que a gente deseja. Vamos usar a metáfora de um barco para a gente entender esse cenário todo. O que a gente quer? A gente quer isso aí, essa vida tranquila, um barco tranquilo, essa serenidade, essa harmonia, esse amor pleno. Não é isso que a gente quer? Mas também a gente quer usufruir disso aí, ó, dessa mordomia, desse luxo. Queremos sim, a gente gosta de luxo, a gente gosta de bem-estar, a gente gosta de comida boa, a gente gosta de carro bom, a gente gosta de cama boa, coisa bonita. Nós gostamos disso. Nós vivemos num mundo assim. Isso não é pecado, isso é o cenário. Então, como conciliar essas duas coisas? É que eu falei. A hora que você aprende a conciliar, ainda tem um outro detalhe. Que você tem o tempo todo que olhar o cenário em volta. Porque senão essa mordomia, essa vida boa cai. Se a gente não estiver o tempo todo vigiando o mercado, vigiando o concorrente, sinalizando, verificando os sinalizadores, a gente vai tombar. Porque não é só o ego, eu sei fazer, eu dou conta, eu sou bom, o produto é bom e a gente vai. Não é assim. Não é assim que você se torna um líder inabalável, com esse ego inflável. É um líder sereno, simples, humilde, que o tempo todo mede e confere tudo. Não é fazer, o tempo todo mede e confere tudo. Né? E aí você vai crescendo, você vai enraizando. Renata, e quando a gente está no mar, que é o caso que a gente está agora, né, que só tem turbulência? Tem 3 regras para quem entende de barco. Quando está muita turbulência, muita, a primeira coisa, não abandone o barco. Não abandone. A gente tem que aprender a andar nesse barco, porque se você pula do barco no mar em turbulência, você morre. Então tenha paciência. O que é isso? Minha empresa está toda desorganizada, eu não tenho equipe forte, eu não tenho os meus pilares. E lá fora está um caos em termos de mercado, subindo e descendo, concorrentes fazendo cada coisa difícil, né? O que eu faço diante disso? Eu mantenho o equilíbrio no meu barco. Claro, eu tenho que cortar o que é desperdício. Eu tenho que cortar aquilo que não dá para eu segurar nessa situação de turbulência. E eu corto rápido. Mas para eu cortar rápido, lembra? Os 3 minutos que eu falei de manhã, eu tenho que estar sereno para eu tomar essa decisão. Não como um impulso ou um impacto, mas como inteligência. Isso é inteligência emocional. Não com ego, eu dou conta, eu faço. Não, é com serenidade, é sem grito. Estou cortando isso, vou cortar isso, porque se você abriu esse negócio, só você tem condição de falar para onde ir. Pode usar de equipe, de consultores, de estratégia, de gente para te ajudar a tomar a decisão? Pode e deve, mas é uma decisão sua. O importante é não abandonar o barco. Deixa eu extrapolar um pouquinho. O casamento está em crise, muita crise. É momento de separar? Não, é momento de buscar ajuda. Por quê? É momento de separar a hora que passou aquela crise, baixou a poeira. Não, realmente não é a pessoa que eu quero, não dá para conviver mais assim, já nos ferimos demais. Aí é momento de separar, na serenidade, na lucidez, na consciência, tomar decisões conscientes. Ficou no barco, tem que usar, segundo item, tem que usar o colete salva-vida, porque você não sabe o que vai acontecer. O que é o colete salva-vida? É você monitorar tudo do fiscal, contábil, financeiro. Você vai colocando colete, coisas para te ancorar, né? Estrutura bancária. Você tem que ter essas estruturas, você tem que ter um controle, um controle dentro da empresa, dentro do negócio, ele sinaliza tudo.
tudo que é risco, tudo que vai embora o financeiro, tudo que não te deixa ganhar. Então, você vai se colocando esses coletes, tendo esses profissionais perto de você, um advogado bom para te instruir, para te orientar. Esses são os coletes, né? Você vai vestindo isso, você vai se empoderando, você vai se fortificando. Primeiro, fique no barco. Segundo, busque a estrutura e coloque o seu colete salva-vida. No casamento, busque terapia. Terapia individual, terapia do casal, tem que buscar. Coisa simples, gente, mas que ajuda no relacionamento. A caminhada diária, em silêncio, é simples, mas é fundamental para a gente evoluir, para a gente pensar, para a gente decidir com consciência. Isso é fantástico. E o último item, o último mesmo, né? É segurar com as duas mãos. Segurar firme com as duas mãos. Eu quero que você visualize aí um mar turbulento, sendo aquele navio enorme, né? Dentro do navio ainda, com os seus coletes, e segura firme. Por quê? A turbulência vai passar. Tem uma turbulência que a gente passa de 4 em 4 anos. Vocês sabem qual é. É idêntica, de 4 em 4 anos. Se você segura firme, você sabe que aquele momento vai passar. E que águas mais tranquilas virão. Então você tem que segurar firme. E tem que ser uma decisão sua, uma inteligência emocional sua, um equilíbrio seu. Se você não tiver isso, os outros vão tomar a decisão por você. Os outros que eu estou falando, fornecedores, pessoas de fora, estrutura, concorrente, né? Agora, se você tem essa decisão, você consegue guiar o seu navio para onde você quiser. Deixa eu falar de um caso com relação a isso. Eu estava acompanhando um gestor financeiro de uma estrutura muito firme, muito forte, né? E sempre tem, né, um conflito entre produção, comercial e financeiro. Isso é normal e isso é produtivo, isso não é ruim. Quando eu estiver falando de perfil, eu vou explicar porque isso é extremamente saudável. E nesse conflito, a guerra foi muito feia em cima do profissional financeiro. E ele era um cara muito bom. Então ele, no acompanhamento comigo, ele falou, eu vou embora. Eu vou embora. E eu falei com ele, não é momento de você sair. Porque estava nesse caos, nessa turbulência. Se você sai nessa turbulência, você dá a entender que você não tinha competência suficiente para mudar esse cenário. Foi o que eu disse para ele. Fica, muda e depois você pode sair. Mas primeiro você tem que consertar. Porque senão vai ficar concretizado que realmente você que provocou, você que não dava conta, foi má gestão sua. E ele ficou, gente, todos ao redor foram embora, ele permaneceu na empresa. Foi muito interessante e ele dentro do setor dele, nas estruturas que ele precisava fazer, ele fez e foi muito feliz. Então a paciência, a humildade, claro, tem que ter ferramentas, tem que ter conhecimento. Isso não tem perdão não, tá? Tem que ter conhecimento, tem que ter ferramentas, tem que ter vivência para fazer. E um outro case que eu achei muito interessante também, era as pessoas sempre, né, quando não tem vendas, e a maioria me chama para isso, né? Não tem vendas, vem cá dar treinamento para a equipe, vem acompanhar o líder, o gestor. O estoque tá tanto. Eu sei que tinha 6 milhões em estoque. Aí eu falei, levanta lá o estoque para a gente ver. Gente, eu trabalho com desenvolvimento comportamental, mudança de comportamento, mas eu tenho que ver o cenário todo para eu atuar só naquele buraquinho que eu atuo. Aí eu levanta lá, aí trouxe para mim. Tinha 2 milhões em estoque morto. Estoque morto é estoque morto, gente. Não tem condição da gente vender. É a mesma coisa que você me dá agora, você me dá um estoque de pendrive para vender. É um estoque morto. Eu não dou conta de vender. Eu não dou conta de motivar a equipe, mudar a mentalidade da equipe para vender pendrive hoje. Então, um estoque morto é um estoque morto, né? Então, eu não tinha 6 milhões. Tinha 4 milhões. Em cima desse cenário é que a gente tem que trabalhar. E se esse gerente assume esses 6 milhões para vender, ele não vai vender. Ele não vai vender, né? Porque desmotiva todo mundo. Então você tem que ter inteligência, isso é turbulência que você passa todo dia. Você tem que ter calma, não é sair brigando com todo mundo, empurrando goela abaixo, né? Aí às vezes investem muito em marketing, mas não vai resolver. Teve uma vez que eu entrevistei um profissional, eu achei ótimo, gerência, e
falei, por que você não quis a empresa tal? Uma outra empresa muito grande também. Pegou o estoque grande. E tô falando para você, dono, tá? Para você dar uma olhada lá no seu estoque. Essa turbulência que você tem que encarar. Tem que ir lá e segurar. Mas você tem que encarar essa dor. Eles tinham lá quadros ainda de João Paulo e Daniel. Olha para vocês verem, vender esse estoque. Gente, estou falando de milhões, tá? Não, e contava lá como estoque parado. E nessas grandes reuniões mensais, sempre tem o pessoal, né, do TI, o pessoal da informática, né, com aqueles tanto de números. Não é. A gente se ilude, a gente entra numa briga, a gente pensa que está em crise, mas aí nem é crise, porque isso você plantou há anos atrás, você teve um monte de águas mornas aí, você nem viu. Aí agora que está na turbulência, está levantando defunto, né? Então a gente não pode fazer isso. A gente tem que ficar firme onde está, né? Vendo, tateando, medindo, analisando dados, mas sendo coerente. Só de você ser coerente, você passa uma tranquilidade e um comando absurdo para a sua equipe. É fantástico uma mesa de reunião onde o líder, o proprietário, tem coerência, é verdadeiro, passa uma inteligência, é ouvir e questionar certo. Outro detalhe, um professor falou isso durante uma aula e eu peguei essa como verdade absoluta para mim. Responsabilidade incondicional, resultado condicional. Para você ter resultado, depende dessa condição, da sua responsabilidade ser incondicional. E isso ser cultura de todos da empresa. Responsabilidade incondicional, o que é isso? Essa responsabilidade é do setor comercial. Então, eu estou no financeiro, não é problema meu. Não. Responsabilidade incondicional. Independe do lugar que está, independe da situação que você está. É responsabilidade de todo mundo, porque nós estamos num único barco. Então, resultado condicional depende da responsabilidade incondicional. Vamos levar isso para a realidade. Eu tenho um evento, um fato. Eu não mudo esse fato, esse evento. Ele é por si, né? O cenário que a gente está atualmente, ele está do jeito que está. Não tem jeito de mudar. Nós não temos condição de mudar nada. Então vou fechar a empresa por causa disso? Eu vou desistir por causa disso? Vou fechar uns tempos para eu não gastar o recurso financeiro que eu já... Não, eu vou fechar. Eu fico aqui uns 6 meses fechado, depois reabro um negócio. O evento é como é e eu tenho que aceitar. Eu não choro o evento, eu não choro o acontecido. Eu tô assim por causa disso, eu tô assado por causa de fulano, eu fiz isso por causa do concorrente, né? Eu só não estou vendendo por causa de, sei lá, controle fiscal, do meu enquadramento fiscal. Isso é evento, eu não tenho condição de mudar. Para o futuro, eu tenho condição de plantar outros eventos, tá? Eu estou falando num cenário maior também. O que eu tenho condição de fazer? Ação. Ação. Meu produto não está vendendo. Como é que está o mercado? Eu mudo o meu produto, eu adapto o meu produto. Renata, mas eu não aceito uma lucratividade menor. Nem estou sugerindo para você aceitar. Se você abrir um negócio com uma estrutura com uma lucratividade X, que é o seu desejo, você tem que primeiro honrar isso que você está querendo, mas adaptar o produto para conseguir essa lucratividade, o que o mercado também exige. Porque no mercado não tem jeito de a gente mudar. Lembra? O evento eu não mudo. É a minha forma de agir no evento que me traz o resultado. As pessoas sentam e choram do cenário, do evento, não agem, querem agir da mesma forma que antes e choram o resultado. Chora 2 vezes, o evento e o resultado. A ação, que é a única coisa que cabe à pessoa, aí ela não age. Mas eu já fiz tanto, no início eu já fazia. Nós temos que recomeçar todos os dias. Mas eu não... Nós temos que fazer isso todo. Mas então eu vou gastar mais tempo do meu dia. Não vai. Se você souber trabalhar, se você souber fazer uma equipe, se você souber ouvir a equipe, você não vai trabalhar mais. A proposta é justamente essa, sermos produtivos. E ser produtivos é caminhar em busca das metas.
E uma das suas metas, além do faturamento, da lucratividade, deve ser qualidade de vida. Dentro de qualidade de vida deve estar tempo com a família, acompanhamento dos filhos. Porque se você deixa um item desse, depois você paga caro. E eu já acompanhei, né? Imagine você, empresário, lucratividade, faturamento, equipe, mais um filho numa clínica de recuperação. Não compensa. Nós temos que aprender a equilibrar tudo. E se você se tornou um empresário ou quer se tornar um empresário, é porque você tem feeling para coisa. Você tem, meu pai fala, tutano para coisa. Então você tem que andar, porque só você consegue desempenhar isso. Então essa história de evento eu não mudo e o resultado depende do evento mais da ação, o resultado não é por si só. Eu vejo DRE na empresa, vamos fazer reunião de DRE. Gente, DRE é feito lá no planejamento comercial. Quando o cara sai na rua para vender a DRE já está sendo executada. Depois não adianta chorar, é só olhar. É só olhar. E a gente tem que ter essa firmeza, essa lucidez, essa consciência. E não adianta fazer show, bater na mesa, quando a DRE não deu o que você quis. Já foi. Lembra? É o evento. O evento da hora é o fechamento ali. Não adianta. Que ação eu vou ter para que no mês que vem e nos próximos eu não chorar tanto, eu não reclamar tanto, não pesar tanto em mim e eu ter uma vida mais tranquila. Evento, ação e resultado. Uma historinha para fechar que eu lembro muito e com muito carinho. Eu tenho um sítio e logo na porta da cozinha um pé de jabuticaba. E o negócio não dava. E é aquela jabuticaba maior e sempre pequenininha demais e não dava de jeito nenhum. Aí um dia numa convenção, um colega mais velho ele falando, meu pé de jabuticaba. Eu falei, eu tenho um pé de jabuticaba também. Só que o meu não dá fruta. Ele, Renato, mas é só aguar. Olha a ação, o evento. Eu chorando o resultado, não dá fruto. Né? Resultado não dá fruto. O evento, eu tenho um pé. Vai a ação. É só aguar. Aí eu coloquei a água na cozinha, contornando até chegar no pé de jabuticaba. Dá até 3 vezes no ano. Tá vendo o que é ação? Tá vendo o que é responsabilidade incondicional, resultado condicional. Para a gente finalizar dentro dessa metáfora do barco, eu queria lembrar vocês que uma âncora, ela é o quê? 10% do peso de um navio. E ela ancora, ela prende o navio. Ela não deixa ele ir. E tem uma expressão antiga que muitos falam que o olho do dono é que engorda o gado, né? E é só o dono que consegue desprender essa âncora. É só ele. Porque é o perfil, é dele o negócio. A forma dele gerir, dele levar, é dele. O estilo que vai ser, eu chego numa fachada de uma empresa, eu olho assim, tem umas que são limpinhas, tem umas que são largadas. Eu já vejo o perfil do dono. Se é uma pessoa mais corrida, se é uma pessoa mais pacata, se é uma pessoa mais visionária. Gente, não é que ele vai limpar, ele pode delegar, ele pode estruturar, né? Mas você vê o perfil da pessoa. Tá? Então, o que é importante? Quais as âncoras têm me segurado? Renata, isso não faz sentido para mim. Nós todos somos luz e sombra. Nós todos, tá? Não adianta. Eu, com anos de terapia, nós todos temos a parte de sombra e a parte de luz. Então, onde é que eu tenho âncoras que tá me deixando, tá me prendendo ainda, prendendo esse negócio, prendendo esse navio? Quais sombras que eu tenho que ir lá e podar? É pouco, não é muito não. É 10% mesmo, tá? Não chega nem 10%, que a gente não dá conta disso. É pouca coisa. Às vezes um tom de voz, às vezes um ouvir mais, às vezes arriscar mais, às vezes sondar mais, às vezes tem um pilar só a empresa, precisa de 2. Quais as âncoras que eu tenho que me prendem, que eu preciso me desprender? Se isso tudo faz sentido para você, se isso tudo agregou valor para você, eu te convido a ficar mais comigo, né? Me acompanhar um pouco mais, a curtir, encaminhar para alguém. Vai ser muito bom você estar aqui comigo.